Tribuna Livre de volta, quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Pois é, e hoje, né, a gente traz esse programa especial, a gente falando, né, sobre um santo que falava a nossa linguagem, que vivia conectado, que gostava de computador e de videogame. Gente, esse é São Carlo Acutis, o primeiro santo milenial da Igreja Católica, que usou a tecnologia para evangelizar e mostrar que a fé também pode habitar o mundo digital. No Tribuna Livre de hoje, você vai conhecer a vida e a mensagem desse santo que inspira a juventude e aproxima a espiritualidade da realidade do nosso dia a dia. E aqui conosco a gente tem o prazer de receber no nosso Tribuna Livre o padre Fernando Lima, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, padre que ele estuda em Roma, né, mora em Roma e está aqui, veio visitar a gente. E pelos corredores eu até encontrei com o padre Fernando, falei assim, o padre ainda vai voltar para participar do Tribuna Livre. E feito o convite ou a convocação, né, padre, eis que o senhor está aqui. Eis-me aqui. E foi na semana passada, inclusive, exatamente, no início da semana. Mas é muito bom recebê-lo, principalmente para falar sobre São Carlo Acutis, né, que traz uma mensagem nova, né, que traz uma linguagem da juventude, o jeito da juventude e o digital, né, para esse DNA da igreja. Sim. Primeiramente, bom dia, Adriana, bom dia, Léo, bom dia a todos que nos acompanham através da nossa rede catedral de comunicação católica. Uma satisfação muito grande estar aqui no Tribuna Livre e partilhar um pouco sobre São Carlo Acutis e sobre esta presença dele nas redes sociais, na vida de tantos jovens, na vida de tantas pessoas que, inspiradas pelo seu testemunho, buscam dar uma boa presença de Jesus Cristo, um bom testemunho do Evangelho nesse ambiente também tão importante para a nossa vida. Aí algumas pessoas podem estar se perguntando, Adriana, mas você e o Léo falaram Carlo Acutis, o Giovanni falou agora há pouco Carlos Acutis, mas existe essa licença para que a gente possa falar das duas formas, né? Sim. No italiano, Carlo Acutis. Já aportuguesando, Carlos Acutis. Então, das duas maneiras está correta. Por exemplo, se a gente for falar o nome do Papa Leão, em italiano, Papa Leone, mas em português, Papa Leão. Da mesma forma, em italiano, Papa Francesco, e em português, Papa Francisco. Então, das duas formas está correto. Ninguém errou, não. Que bom. E aí você de casa participa também aqui do nosso Tribuna Livre. Como estamos falando de Carlos Acutis, então, o que você acha da internet ser usado também como meio de evangelização? Participa com a gente da nossa pergunta do dia, que é o 9, no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Vai mandando aí a sua opinião, se tiver alguma pergunta também, e se a gente souber responder, claro, o padre está aqui do nosso lado, o padre Fernando, ele vai responder pra gente. Ô padre, agora, são 2 milagres, né? Sempre quando a igreja faz um santo, precisamos de 2 milagres, ou às vezes também tem uma bula aí que também muda um pouquinho essa história. E um dos milagres de São Carlos Acutis, então como beato, é um milagre reconhecido aqui no Brasil, o primeiro, e eu acho o segundo lá na Costa Rica. Sim, o primeiro milagre aconteceu em 2013, no Mato Grosso, uma criança que tinha um problema no pâncreas, e depois de levar a relíquia de São Carlos Acutis numa procissão, numa paróquia lá no Mato Grosso, ela então recebeu este milagre através da intercessão de São Carlos Acutis. E depois, já no início dessa década, uma costarriquenha que morava na Itália, ela teve um traumatismo craniano, alguma coisa assim, depois de levar uma queda, e ela então, pedindo a intercessão de São Carlos Acutis, a sua mãe sobretudo, que passou um dia praticamente de joelhos diante do túmulo de São Carlos Acutis, lá em Assis, ela recebeu essa graça e teve a cura. Então, é bonito perceber a presença da intercessão dos santos e santas de Deus, de tantos homens e mulheres que deram um bom testemunho, que foram próximos a Deus, e essa intercessão, com certeza, ela vai se concretizando em muitos milagres em nossas vidas. A gente pode dizer que São Carlos Acutis, ele evangelizava, ou era um apóstolo que usava a internet para evangelizar? Sim. Olhando para a história da igreja, é interessante porque a gente percebe que cada tempo possui os seus apóstolos, né? Então, o apóstolo Paulo, por
exemplo, foi um grande anunciador do evangelho aos povos todos, aos gentios, anunciou o evangelho de todas as formas, proclamou em todo o tempo a palavra do Senhor. E aí, se a gente vem aqui para a história da igreja no Brasil, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, ele aqui no Brasil ele buscou aprender a linguagem dos indígenas, o Tupi, Guarani, e ali ele evangelizou na língua dos povos originários aqui do nosso Brasil. E Carlos Acutis também, da mesma forma, no seu tempo, filho do seu tempo, ele soube evangelizar através da internet, divulgando os milagres eucarísticos, divulgando o amor à Eucaristia, o amor à Nossa Senhora e, sobretudo, o cuidado para com os pobres. Ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora Aparecida. Sim. Inclusive faleceu no dia 12 de outubro de 2006. Sim, sim. É bonito perceber a devoção à Nossa Senhora dos nossos santos e santas. Né? No mesmo dia da beatificação de São Carlos Acutis, foi beatificado também, canonizado, aliás, um jovem chamado Pier Giorgio Frassati. E ele também nutriu uma grande devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Então, este amor também à Nossa Mãe Maria, ele é fundamental, né? Maria, ela nos inspira a sermos discípulos de Cristo, escutando a palavra de Deus, guardando-a no nosso coração e nos esforçando para praticar tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Agora, padre, quando a gente percebe um jovem de calça jeans, um jovem de tênis, um jovem que gostava de usar videogame, de jogar futebol, santo, isso nos aproxima de alguma forma dessa santidade? Com certeza. Nós, como seres humanos, seres normais, vamos dizer assim, né? Falando da nossa mesma linguagem. Exato. Gente como a gente, né? De certa forma. Diante desses exemplos, sobretudo de São Carlos Acutis, a gente percebe que a santidade é uma realidade possível para nós, no nosso tempo, com as nossas dificuldades, mas também com as oportunidades que a gente tem para viver a santidade. Viver a santidade através dessa intimidade, dessa proximidade com a Eucaristia, alimento que nos fortalece na nossa caminhada. Viver a santidade através da vivência dos sacramentos. São Carlos Acutis também tinha uma proximidade muito grande com o sacramento da reconciliação. Se confessava toda semana. E quanto isso é importante, a gente se reconciliar com Deus. Depois de uma boa confissão, a gente sai mais leve, a gente sai mais equilibrado, de bem com a vida. E isso melhora tanto a nossa saúde espiritual, mas a nossa saúde também física, corporal. E o cuidado também me chama muita atenção, o cuidado que ele tinha para com os pobres, a atenção que ele tinha com os mais excluídos. Tudo isso é fundamental para a gente compreender que a santidade é possível dentro desse nosso tempo. E chamo a atenção também para este apostolado na internet. Ele tinha um site que buscava mapear os milagres eucarísticos, esse amor à Eucaristia, e através desse amor buscar, dentro dos meios possíveis, mostrar aquilo que é um tesouro da nossa fé cristã católica. Ótimo, muito importante o trabalho que Carlos Acutis fazia na internet, né, criando sites para, eu digo que é a favor da comunicação do reino, né, padre? Sim. Então ele fazia esse belíssimo trabalho. Você participa do nosso programa pelo nosso WhatsApp, respondendo a nossa pergunta do dia, tá? O que você acha da internet ser usada para a evangelização? Seus diversos meios, né? Transmissão de missas, de rezas, de terços, de as próprias mensagens, né? Nos aplicativos de mensagens curtas, de mensagens de evangelização. Participe com a gente, 99412-2179. Enquanto você vai mandando a sua mensagem, nós vamos fazer uma pausa e voltamos rapidinho com o Tribuna Livre, hoje falando sobre Carlos Acutis, o santo da internet. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, quinta-feira, 18 de setembro de 2025, falando sobre São Carlos Acutis, que é o mais novo santo da Igreja Católica, um santo aí considerado da era milenial, que é um santo aí da nossa época, né, já que ele nasceu em 1991 e faleceu aos 15 anos de idade.
em 2006. Bom, nós estamos recebendo aqui hoje no Tribuna para falar sobre esse assunto o padre Fernando Lima. Ele é padre da Arquidiocese de Belo Horizonte e é mestrando em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Ateneu Santo Anselmo, tá certo, padre? Isso É assim mesmo a sim, pronúncia? O padre está aqui conversando um pouquinho, você vai mandando a sua participação na nossa pergunta do dia, que é o nosso WhatsApp 99412-2179. E hoje... Léo, e muita gente pedindo para o padre dar a bênção, tá? Para todos os Isso. ouvintes. Então, só vou tranquilizar todo mundo que está pedindo aqui. Podem ficar tranquilos que padre Felipe vai estar aqui, padre Fernando vai estar aqui. Fernando. Eu te chamei de Felipe em algumas vezes. Mas, enfim, o padre Fernando vai estar aqui. Se eu te chamei de Felipe, desculpa. Padre Fernando vai estar aqui, vai dar a bênção, tá? Para todos os ouvintes, todos os espectadores, para todos nós. Então, no finalzinho do programa, vocês podem esperar que isso já está certíssimo, tá bom? E aí, enquanto isso, você vai mandando a sua opinião aí, ó. O que você acha da internet ser usada para a evangelização? 99412-2179. E aí é o seguinte, a gente tem, logo no início do programa, a gente mostrou para você, né, lá na igreja de São Sebastião, aquela igreja que fica na rua Paracatu, ao lado do fórum aqui em Belo Horizonte, né, a relíquia do São Carlos Acutis, que está lá na igreja, que você, claro, pode fazer também a visitação para conhecê-la. E lá o Giovanni Rodrigues nos trouxe, né, todas as informações de lá, e lá também ele conversou com algumas pessoas que estavam em visitação, e a gente traz um depoimento agora da Valéria, que conversou com o repórter Giovanni Rodrigues. Vamos acompanhar? Valéria, sou catequista aqui na paróquia São Sebastião, e é uma alegria imensa o presente que a gente recebeu da relíquia de primeiro grau do São Carlos Acutis, por tudo que ele representa, né, no mundo todo, principalmente aos jovens, que ele veio trazer essa evangelização para os jovens. Então eu que trabalho com crianças, com adolescentes, foi uma alegria muito grande receber aqui a relíquia, esse presente, né, que foi a relíquia. E também o São Carlos Acutis traz a santidade para todas as famílias, né? Como que ele é um testemunho também para as famílias, a mãe dele, né, para todas as famílias mesmo. Um exemplo para nós. Exemplo para nós. E duas coisas que a Valéria falou, agradecendo a Valéria pelo depoimento, padre. Primeiro ela citou a questão dos jovens para esse momento da canonização e a presença da família, porque muita gente fala que foi muito bonito ver a mãe, ver o irmão fazendo a leitura, participando da missa de canonização. A canonização de Carlos Acutis, hoje nós podemos considerar que é um momento muito significativo para a igreja do ponto de vista, olhando para a juventude ou para as juventudes, que a igreja hoje está trabalhando mais fortemente com esse público, trazendo ainda mais esse público jovem para dentro da igreja? Em cada tempo Deus vai suscitando no meio do povo dons, carismas, pessoas que vão influenciando, como a gente usa a linguagem, né, dos influenciadores digitais. Deus vai suscitando esses influenciadores da fé. Influenciador não para manipular, mas para suscitar no coração de tantas pessoas o desejo de seguir a Jesus Cristo, de praticar o bem, de viver a santidade. E nos nossos tempos também, diante de tantas dificuldades que a gente encontra, nós também temos homens e mulheres que vão se destacando na santidade e sendo fonte de inspiração no seguimento a Jesus Cristo. O Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, ele fala da santidade ao pé da porta, da santidade vivida no cotidiano. Então, na relação familiar, na paciência que a gente deve ter no dia a dia, na caridade que a gente vai praticando. E aí, quando a gente fala caridade, não é simplesmente dar uma esmola, não é apenas isso, mas é também caridade de frear a nossa língua, caridade vivenciada no respeito, na acolhida, nos cortes diante de fofocas, diante de falas assim que podem ferir.
E aí Deus então suscitou Carlos Acutis no meio desse tempo para também inspirar as nossas juventudes e inspirar a tantas outras pessoas no segmento a Jesus Cristo. E aí destaco a presença dele na Eucaristia diária, a confissão. Às vezes a gente tem medo de se confessar, né? Tem receio, o padre vai lembrar meus pecados. Não, nada disso. O padre tem tanta coisa para lembrar, tem tantas preocupações. Meia hora depois nem lembra mais. E aí as pessoas deixam de se confessarem porque, o padre vai lembrar, vai olhar para mim. Não, de modo nenhum. A confissão, ela nos ajuda na nossa vivência espiritual, na nossa intimidade com Deus, na nossa amizade com Deus. E tudo isso, então, a Eucaristia, a confissão, o amor a Nossa Senhora, o amor aos pobres, e esse apostolado também, em todo o tempo, pregar a palavra, proclamar a palavra, seja na minha casa, seja na escola, seja na internet, em todos os ambientes, sejam eles virtuais ou presenciais, é importante. E aí a juventude, vendo esse testemunho nos dias de hoje, toma consciência de que viver a santidade é uma realidade possível, é algo que está palpável, basta nos esforçarmos, basta abrirmos o nosso coração para esta estrada que leva ao céu, como dizia São Carlos Acutis. A Eucaristia é a estrada que nos leva ao céu. E não precisa de ser, gente, de eu não tenho uma vocação para fazer tal coisa. São Carlos Acutis, ele era de uma família simples, vamos dizer assim. Não precisa ser de uma família tradicional para você alcançar o reino de Deus, vamos dizer assim. Na Bíblia mesmo fala isso, né, padre? Foi uma pessoa comum, tirada do meio do povo. Sim, sim. E é interessante perceber na sua história, nesses 15 anos de vida, que ele não tinha um desejo claro de, eu quero ser padre, eu quero seguir na vida religiosa. Mas ali, vivendo a sua adolescência, ele buscou ser sal da terra e luz do mundo. Então é importante a gente, no nosso tempo, com a nossa realidade, com aquilo que a gente vive, a gente viver bem, mergulhar na espiritualidade eucarística, mergulhar no segmento a Jesus Cristo, porque Deus vai nos inspirando no nosso dia a dia. E é bonito perceber também que São Carlos Acutis, que, vamos dizer assim, inspirou a conversão dos seus pais, porque eles não tinham uma vivência de fé fervorosa, vamos dizer assim. E a partir do seu testemunho, a partir da sua vivência, ele foi fazendo a semente do Evangelho chegar no coração de seus pais. Então, tudo isso vai inspirando também a gente, na nossa simplicidade, no nosso cotidiano, a semear a boa semente do Evangelho no coração daqueles que estão ao nosso redor. Padre Fernando, queria aproveitar essa sua vivência, né, lá em Roma, para contar para a gente, o senhor que viveu de perto, né, essa expectativa para a canonização, como que era o clima lá, né, na Itália, para que houvesse essa canonização, em termos também de fiéis visitando, essa expectativa de ver, né, Carlo Acutis santo. E aí eu aproveito para trazer uma pergunta aqui de nossa ouvinte, espectadora, a Lúcia Neves. Ela pergunta por que a canonização ocorreu no papado de Leão XIV e não no papado de Francisco. Ela que é catequista da paróquia de São João Batista, lá em Justinópolis. Veja bem, cerca de um mês antes da canonização de São Carlos Acutis e de São Pier Giorgio Frassati, o Papa Francisco recebeu uma alta hospitalar. No mês de fevereiro, ele foi internado devido a uma crise respiratória e essa internação perdurou algumas semanas. Então, o Papa Francisco recebeu a alta hospitalar, mas ainda estava bastante debilitado. E aí, durante a Semana Santa, lá no colégio mesmo, a gente discutia, será que o Papa vai ter força para conduzir a celebração, né, para celebrar a missa de canonização? Durante a celebração, o Papa também leu uma fórmula declarando aqueles dois beatos como santos da igreja. E a gente ficava nessa dúvida porque o Papa estava com uma dificuldade também na sua dicção, estava falando com muita dificuldade. E quis a providência de Deus que na manhã do dia 21 de abril de 2025, na segunda-feira da 8ª de Páscoa, o Papa Francisco retornasse para a casa do Pai. O Papa Francisco, até na sua morte, nos surpreendeu.
depois de participar da celebração no domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, depois de abençoar os fiéis, depois de dar uma volta com o Papa Móvel, fez a sua despedida do seu rebanho e na manhã do dia seguinte foi ao encontro de Deus. Então, o Papa Francisco, até na sua morte, nos surpreendeu. Na primavera da Páscoa, vamos dizer assim, ele parte para junto de Deus. E ali, então, a canonização dos dois santos e também aquilo que estava sendo vivenciado naquele final de semana do dia 26 e 27, que era o jubileu dos adolescentes e dos jovens, teve o seu adiamento e tivemos a graça, então, de no último dia 7 de setembro, viver a canonização agora no pontificado do querido Papa Leão XIV. Então tudo é obra da providência de Deus. A gente não consegue compreender os desígnios de Deus, mas Ele, de forma pedagógica, de forma amorosa, vai nos acalentando, vai nos acariciando e mostrando essas belezas também. O Papa Francisco pôde beatificá-lo no ano de 2020 e o Papa Leão agora, em 2025, fez a sua canonização. A primeira, né, do Papa Leão XIV. Bom, registrando aqui algumas participações, a Camila Silva, ela é do bairro Castelo, ela tá falando que linda que foi ver a relíquia, foi muito bonito ver a relíquia de São Carlos Acutis, que ela teve a alegria de que no dia do aniversário dela, dia 11 de abril, está na igreja de São Sebastião, na chegada dela, da relíquia, que ela é muito devota, que está emocionada com o programa, e que ela é da Pascom e a internet é uma ferramenta essencial para a evangelização. É uma forma de levar a boa nova de Cristo a tantos lugares do mundo. Obrigado, viu, Camila, pela sua participação. A gente tem também a participação aqui do Sérgio Nogueira. Ele diz o seguinte: bom dia, pessoal. Sobre o assunto, né, evangelizar pela internet, realmente é uma poderosa estratégia alinhada com a missão cristã, que utiliza mídias digitais, a plataforma online, para disseminar a mensagem do evangelho, priorizar conteúdos relevantes, bem elaborados. Lembrando que na canonização, né, além de São Carlos Acutis, também foi canonizado São Pierre Giorgio Frassati. É o Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia. Obrigada, viu, Sérgio? A gente está perguntando aqui o que você acha da internet, né? Tão utilizada por Carlos Acutis para evangelizar. O que você acha dessa ferramenta como forma de evangelização? Você pode participar pelo 99412-2179, só que a gente tem que ir para o intervalo. Aí nós voltamos em instantes com outras informações aqui para você. Programa inteiro hoje sobre São Carlos Acutis, ok? Estamos de volta com o Tribuna Livre falando sobre São Carlos Acutis, gente. E olha só, imagine só os ensinamentos recebidos de quem acompanha de perto a história da vida de São Carlos Acutis. Pois é o caso da influenciadora Camila Pascoal. Ela é de Campina Grande, na Paraíba, tá? Ela é apresentadora de um podcast para o Alto e conta pra gente como foi conhecer um pouquinho mais sobre Carlos Acutis e acompanhar a cerimônia de canonização. Ela esteve lá, vamos acompanhar. Oi, Léo, oi, Adriana, todo mundo que acompanha o Tribuna Livre. Meu nome é Camila Pascoal, eu sou aqui de Campina Grande, na Paraíba. Faço parte também do programa Para o Alto, um podcast sobre a vida dos santos. E tive a grande graça de, no último dia 7 de setembro, estar presente em Roma na canonização dos dois novos santos, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Foi, assim, um momento histórico, inesquecível. Eu até agora estou tentando entender o que foi tudo aquilo que a gente viveu, né? E eu conheci Carlo há algum tempo, tive esse contato com ele primeiramente e fui, assim, me encantando pelo seu testemunho, né? Carlo foi um menino como tantos outros e ele nos dá uma aula de evangelho, né? De simplicidade. Eu acho que o grande impacto de Carlo Acutis para a igreja, para os nossos tempos, é abrir essas portas para uma santidade simples, acessível, na autenticidade, né? Ele dizia que muitos nascem como originais, mas muitos também morrem como fotocópias. E eu acho que o nosso mundo, a nossa geração é carente de originalidade mesmo, de autenticidade. E é bom ver que um menino como ele, né, que gostava de videogame, que gostava de tecnologia, veio para nos
nos apresentar essa santidade possível, de esvaziar-se de nós mesmos e de nos enchermos de Deus, para a gente transformar esse mundo através do amor, né? Através dessa caridade do Evangelho. Então, eu tive a oportunidade de ir em Assis, visitar a igreja que tem lá o corpo dele, emocionante, assim, ele é grande, eu não sabia que ele era tão grande, mas a gente vê ali também a família dele, né, estar presente na canonização, é emocionante, a mãe, o irmão fazendo a leitura, tantos devotos do mundo inteiro presentes também nesse momento tão único, e eu acho que é uma grande aula de evangelho para a gente, né, olhar para Carlo Acutis e entender e perceber que o mesmo Cristo que ele amou é o mesmo Cristo que se apresenta para a gente hoje, que vem até nós, né, que toma essa iniciativa para que nós o amemos de volta e para que nós o apresentemos para o mundo. E é isso que Carlo Acutis fez, e é isso que ele vem fazendo agora depois de santo, né? Vamos apresentar o Cristo para o mundo através das nossas vidas. Camila Pascoal, ela que trouxe, né, para a gente então esse depoimento, ela acompanhou de perto essa cerimônia de canonização, trazendo também o que ela aprendeu, né, o que ficou para ela, né, de mensagem nessa convivência com Carlo Acutis. Tem muita curiosidade, Padre Fernando, em relação a gente estava falando sobre o corpo de Carlo Acutis, né? A gente viu, inclusive, nas imagens, as pessoas visitando, as pessoas também, né, fazendo a sua demonstração de fé diante do corpo. Aí eu perguntei até para o Padre Fernando agora há pouco, assim, mas é o corpo que vai ficar lá exposto, né? Aí o senhor estava me explicando que não é o corpo, mas existe todo tem uma diferença ali, né? Tem algo ali que precisa ser explicado também. Sim. Ali se encontra o corpo de São Carlo Acutis, na igreja de Santa Maria Maggiore, lá em Assis, que também é conhecida como o Santuário do Despojamento. São Francisco se despojou ali. Então é uma igreja muito significativa também, fazendo essa ligação do Santo de Assis com Carlo Acutis, que tinha também essa devoção e por isso quis ser sepultado em Assis. E ali então, quando tiraram o corpo de São Carlos Acutis do seu túmulo, fizeram a exumação, perceberam que o corpo ele estava intacto, ou seja, ele não sofreu a decomposição. Ele não estava do jeito que nós vemos hoje lá em Assis, mas estava intacto. Então ele não se desfez. No entanto, foi preciso fazer um trabalho com silicone para refazer algumas partes. Então, este corpo que a gente viu no vídeo anterior é o corpo de São Carlo Acutis, suas relíquias estão ali, seus restos mortais, mas ele teve também que sofrer algumas intervenções para que pudesse ter essa veneração pública lá em Assis. E aí também, padre, tem a questão da relíquia, né? Das relíquias, vamos dizer assim. Queria que o senhor falasse uma coisa importante da questão da pessoa rezar diante da relíquia, venerar a relíquia. Sim. A Igreja Católica tem essa devoção também com a relíquia dos santos. A relíquia do Santo Lenho, que é a relíquia da cruz, presente em alguns lugares sagrados. Depois com relíquias também de santos e santas que viveram, passaram por este mundo, buscaram seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que agora estão nos nossos altares. E aí a igreja então venera essas relíquias, manifestando assim a presença deles próxima da nossa realidade. Lá na paróquia São Sebastião do Barro Preto, vimos anteriormente que se encontra uma relíquia de São Carlos Acutis, e aí os fiéis podem venerar e a partir dessa veneração também se inspirarem. Porque a santidade, quando nós temos uma amizade espiritual com o santo, quando nós temos uma devoção, nós devemos lembrar que aquele santo, aquela santa, ele nos ajuda na intercessão, mas ele também nos inspira através do seu testemunho. E através do testemunho de Carlos Acutis, com certeza, muitas pessoas que irão passar ou que já passaram pela igreja de São Sebastião poderão viver essa experiência e ali, naquele encontro, também saírem inspirados a seguir os passos que Carlos Acutis seguiu, ou seja, os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem sabe, antes do senhor voltar a Roma, a gente possa contar com o senhor para a gente falar sobre o Santo Frassati, né, que foi canonizado junto com Carlo Acutis, mas diante, né, da repercussão toda em torno de Carlo Acutis,
pouco se tem falado, né, sobre Frassati, Sim. mas é importante a gente trazer, né, informações sobre ele. Sim, um testemunho também muito bonito. Um jovem que morreu aos 24 anos, viveu no início do século passado, foi beatificado por São João Paulo II, lá em Turim, e canonizado agora também, junto com São Carlos Acutis, pelo nosso Papa Leão XIV. E é um testemunho, falando brevemente, só dando assim um spoiler daquilo que a gente pode partilhar depois, um testemunho bonito, tanto de amor à Eucaristia. Ele gostava de fazer adoração noturna. E aí eu lembro também tantos irmãos e irmãs no Santuário da Santíssima Eucaristia que tem essa prática bonita de se encontrar com Jesus durante a noite, fazendo ali adoração noturna, mas ele tinha também uma sensibilidade social muito grande, uma presença também em muitos grupos da nossa igreja. Ele participava das conferências da Sociedade de São Vicente de Paulo, então era vicentino, era da Ação Católica, um grupo que foi muito presente na Itália e também aqui no Brasil, sobretudo até na primeira metade do século passado, e uma sensibilidade social também. Ele buscava justiça social, ele buscava também com que as pessoas tivessem uma dignidade. E, diante de tudo isso, também soube viver a sua juventude, escalava montanhas, praticava esportes e sempre espalhava alegria para as pessoas. Da mesma forma como nós vemos São Carlos Acutis também em vídeos, sorrindo, brincando, viveu a sua adolescência. São Pier Giorgio Frassati também, ele viveu na sua juventude essa alegria que deve ser uma marca presente naquele que segue a Jesus Cristo. A gente tem que encerrar nosso programa, mas a bênção final, a gente conta com ela. Vamos com lá? certeza. Tá todo mundo pedindo Todo aqui, mundo né? aqui. Gente, Tribuna fica por aqui. Hoje nós falamos então sobre São Carlos Acutis. Quero muito agradecer mais uma vez aqui ao Padre Fernando Lima, ele que é padre da Arquidiocese de Belo Horizonte, mestrando de Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Ateneu Santo Anselmo, lá em Roma. Está aqui de férias e atendeu os nossos pedidos e falou que já está voltando lá para continuar os estudos por mais 2 anos, né, Padre? Sim. Obrigado pela presença do senhor. Agradeço pelo convite, a oportunidade de partilharmos juntos sobre um santo que é do nosso tempo. Isso é muito importante e muito convidativo também para que todos nós nos esforcemos nesta bonita aventura da santidade. Aproveito também para mandar um abraço para uma amiga que nos acompanha através da Rádio América, a Ivani Cunha, lá de Raposos. Um abraço também a todos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Raposos, onde tive a alegria de poder servir como pároco durante 5 anos do meu ministério. Então, que essa bênção também chegue àquela comunidade de modo muito especial e a todos aqueles que nos acompanham através da Rede Catedral de Comunicação Católica, nossa TV Horizonte, Rádio América, através também do YouTube. Então, todos nesta bonita corrente de oração. Aqui a gente recebe as notícias, as informações, mas também somos conectados pela fé, partilhando este dom bonito que todos nós trazemos em nosso coração. Obrigada. Padre Fernando Lima, aqui conosco. Vem aí o Rede Notícia. O pessoal já está aqui, hoje, que é aqui do estúdio da América FM. André Santos e a Janaína Rejane. Obrigada pela companhia. Você que conseguiu pegar o programa só alguns trechos, não conseguiu pegar inteiro, fica tranquilo. Lá no YouTube ele vai estar inteirinho para você, tá bom? É só ir lá e procurar pelo Tribuna Livre. Até mais, pessoal. E agora a bênção do Padre. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos Acutis, de São Pier Giorgio Frassati, desça sobre você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da Rede Catedral de Comunicação Católica, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.